Olá, bom dia para você. Quando uma mulher deseja ter um filho, ela precisa redobrar a atenção com a sua alimentação e hábitos de saúde. Os cuidados com a gravidez devem ser tomados antes mesmo do início da gestação. Um planejamento correto para os próximos 9 meses diminui as chances de alguma alteração congênita no bebê. E toda futura mãe precisa do ácido fólico, uma vitamina do complexo B presente em vegetais, carnes, grãos e frutas. A deficiência do ácido fólico na alimentação da gestante pode causar uma má formação do cérebro e da medula espinhal do bebê. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre ginecologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui Daniel Habib, médico ginecologista e obstetra. Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando uma coisa tão importante quanto a saúde, né? Sem dúvida, agradecemos muito, viu? Olha, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia recomenda o consumo de suplementos de ácido fólico para prevenir anencefalia e espinha bífida. Esses são 2 problemas graves que afetam os bebês, mas podem ser evitados se o consumo do ácido fólico ocorrer na dose recomendada. Hoje, com 35 anos, Gisele leva uma vida normal, mas aos 5 precisou se mudar com a família para a capital para tratar da espinha bífida, doença causada por má formação da medula. Fiz várias cirurgias nos pés, na cabeça, né? E aí continuo fazendo tratamento, mas mais periódico. Doenças como a espinha bífida e a anencefalia surgem nos primeiros dias de gestação. Isso pode ocorrer por causa de anemia e deficiência de ferro no organismo da mãe. De acordo com os médicos, ingerir ácido fólico pode ser alternativa para evitar esses problemas nos bebês. O ideal é que se use o ácido fólico pelo menos 30 dias antes de iniciar a gravidez. De acordo com a Febrasgo, a recomendação de consumo de suplementos de ácido fólico, conhecido como vitamina B9, é de 400 microgramas por dia. Ou seja, um comprimido diariamente, no caso de mulheres que pretendem engravidar, pode evitar várias lesões nos bebês. Os pesquisadores estudaram o assunto por 30 anos e constataram que as doenças podem ser evitadas em 80% dos casos. Cristiane é diretora da Associação Mineira de Portadores da Espinha Bífida. O filho dela, hoje com 14 anos, nasceu com um problema. Foi preciso um parto prematuro para evitar que o menino tivesse lesões resultados de uma hidrocefalia. Eu fazia sempre pré-natal, eu fazia acompanhamento. No primeiro momento foi um susto, né? Porque estava tudo bem, a gravidez estava bem. Mas na segunda gestação dela, tudo foi diferente porque ela ingeriu o ácido fólico. Eu já tomei 3 meses antes, né, e já fui fazendo acompanhamento. E nós, profissionais de saúde, não podemos deixar de recomendar aos nossos pacientes o uso do ácido fólico, da vitamina B9, na dose correta. Até hoje, eu converso, tem uma amiga minha, eu tô querendo engravidar, você tomou ácido fólico? Não, ainda não. Eu falei, como assim? Sabe, já é uma coisa assim aí eu mesmo falo, então toma, vai na farmácia e compra. Não, né, não tem que... Gente, não faz mal. Sabe, o ácido fólico é uma complementação. Daniel, quer dizer que o ácido fólico que a gente encontra nos alimentos, ele não é suficiente para evitar esse problema? Na realidade, infelizmente, para consumir o ácido fólico em quantidade suficiente, você teria que comer uma quantidade absurda de espinafre, alface, feijão, gema de ovo. Então, o que acontece é que, infelizmente, realmente é necessária a suplementação. Ocorre que muitas grávidas ou muitas pacientes que estão pensando em engravidar, casais que querem engravidar, muitas vezes não têm esse apoio, digamos, da estrutura de saúde para preparar a gravidez. Então, um dos conselhos básicos que a gente sempre dá é que todo casal que pretende engravidar, que faça sim
se puder, e é o ideal, uma consulta ao médico. Isso deveria até vir na orientação, no atestado de casamento. Sim. Porque, na realidade, toda vez que ocorre um casamento, vai haver uma futura família. Então, seria bom até que houvesse esse preparo, porque o que acontece? As malformações vão levar a problemas para o resto da vida. E são coisas graves. A gente viu o depoimento aqui dessas pacientes. Então, é uma pena com uma coisa tão simples quanto a suplementação de ácido fólico, que a gente encontra na farmácia. Quer dizer, um comprimido de vitamina B9, é isso? De vitamina B9, um comprimido de ácido fólico, todo dia, 30, 40 dias antes da gravidez, já vai prevenir e deve ser tomada até o 3º mês e meio, 4º mês, até a metade da gravidez. Depois pode parar, porque aí o sistema nervoso já está formado. Mas você vê como uma coisa tão simples pode ter consequências tão sérias. Então, a única sugestão que eu posso dar, primeiro, todo casal que está pretendendo engravidar, que faça suplementação de ácido fólico imediatamente, para a mãe. O pai não precisa tomar ácido fólico, não vai mudar nada. Sim. Mas isso é muito importante para a mãe. E fica a sugestão aqui para as autoridades, porque a gente tem como estar atuando nesses casos se a gente se prevenir. Em alguns países, e eu sei disso porque eu atendo bastante francês, na França, por exemplo, quando o casal quer engravidar, eles têm que fazer um atestado pré-nupcial médico. Sim. Isso, obviamente, aqui no Brasil não é muito viável, porque ia custar até caro passar no médico antes de casar para ter um atestado pré-nupcial. Mas seria importante, pelo menos, que os cartórios fossem orientados na hora que recebem os pretendentes, os noivos, e explicar, olha, vai engravidar? Vocês querem engravidar no futuro? Já vem na recomendação, importantíssimo. Falta uma orientação maior, né? Falta então, uma orientação. Antes de ir para as perguntas, esses são problemas frequentes? Quer dizer, muitas mulheres têm esse problema na gravidez? Não é tanto que são frequentes, são até raros, mas infelizmente são problemas que quando acontecem, eles vão ter consequências para o resto da vida e tem um impacto enorme na vida das pessoas. Então, mesmo que a incidência seja baixa, mesmo que nós tenhamos poucos casos, eles existem. Sim. Eu tive uma pacientezinha de 5 anos, coitada, que a mãe, por causa de uma espinha bífida, uma estupidez de não ter tomado um comprimido, que dá a vontade de arrancar os cabelos, na realidade. A menina tinha que ser sondada com uma sondinha de plástico, ela não conseguia controlar a bexiga, 4, 5 vezes por dia. Então, imagina o trauma que isso leva para a vida da pessoa, simplesmente porque não houve uma suplementação de ácido fólico, coisa tão simples e banal. Mas acho que foi importante o que você disse, acho que você esclareceu bastante sobre isso, muito importante mesmo. Olha, uma pergunta aqui, a Marcelene Carvalho, ela diz, ela já teve 8 abortos, no último, o bebê de 7 meses não estava com o peso esperado. O que pode provocar esse problema, hein? Na realidade, a coisa funciona da seguinte maneira, a partir do momento que uma paciente sofre 3 ou mais abortos, ela obrigatoriamente deve investigar, passar no médico, fazer um aconselhamento genético e tentar esclarecer a causa dos abortos. Porque abortos acontecem com muita frequência. Uma vez é uma coisa até, entre aspas, mais ou menos esperada. 10% das gravidezes vão terminar em abortos. Então, numa primeira vez, é uma coisa muito difícil, o casal sofre bastante, mas pode ser normal. É simplesmente, na maioria das vezes, uma malformação incompatível com a vida. Agora, a partir de 2 e especialmente a partir de 3 abortos, é obrigatório fazer uma investigação. É possível que ela tenha uma doença chamada insuficiência isquiocervical, que é uma abertura do útero antes da hora em que ele deveria se abrir para permitir a passagem do bebê. E aí o bebê nasce antes, totalmente prematuro e morre. Agora, ela diz que foram abortos. O aborto é considerado a perda da gravidez até 20 semanas de gravidez, até a metade da gravidez. Então, se houve essa quantidade absurda de abortos, 8, ela realmente deve procurar um aconselhamento genético, deve ter alguma malformação que não está permitindo que a gravidez vá para frente. Entendi. Olha, de Equador, no Rio Grande do Norte, vem a pergunta da Aline. Ela diz, eu tenho 20 anos e não me dou bem com nenhum tipo de anticoncepcional. Eu tenho ovários polimicrocistos, ela diz que tem polimicrocistos nos ovários. Isso.
E o meu médico me indicou o DIU, porém ainda não sou mãe. O que eu devo fazer? Eu tenho que engravidar primeiro? Isso aqui é a mesma coisa que o ovário policístico? É a mesma coisa que o ovário policístico. Ah, o tá. ovário policístico, Madeleine, é uma coisa interessante, porque é um diagnóstico que a gente vê muito e muitas vezes, infelizmente, esse diagnóstico não está correto. Para que a paciente seja declarada como sendo portadora da doença do ovário policístico, não basta apenas ter a imagem no ultrassom do ovário com vários cistos. Eles têm que ter uma imagem característica e a paciente tem que ter um atraso menstrual, ela não menstrua corretamente todo mês. Toda paciente que acha ser portadora de ovário policístico, que menstrua todo mês, ela não tem ovário policístico. Já é uma dica boa, porque como tem bastante gente assistindo o programa, para saber que menstruou todo mês, isso já é indício que não há ovário policístico, mesmo que isso seja visto no ultrassom. Sim. Então, as pacientes que têm ovário policísticos, os tratamentos são bem variados. Existem tratamentos que são feitos com pílula para regularizar a menstruação e sempre quando pode haver uma gravidez, porque o ovário policístico o que acontece é que a paciente ovula com muito menos frequência, então pode haver uma dificuldade para engravidar. Então, essas pacientes às vezes sofrem por causa disso e precisam de um tratamento para conseguir ovular corretamente e engravidar. Essa paciente, a dúvida dela é em relação ao uso do DIU. É interessante que permite falar um pouco do DIU. O DIU, Madeleine, ele pode ser usado para o paciente que nunca engravidou. O problema do DIU é que, por ser um corpo estranho que é colocado dentro do útero, ele facilita a subida das bactérias para as trompas. Entendi. Essas bactérias são as bactérias de transmissão sexual, ou seja, quem usa um DIU corre mais risco de ter uma infecção sexualmente transmissível nas trompas, e isso pode acarretar uma esterilidade. Então, a gente prefere que as pacientes que nunca engravidaram não usem DIU, porque elas podem ter uma doença sexualmente transmissível, que no caso do DIU, sobe com mais facilidade para as trompas e pode gerar uma infertilidade. Então, essa paciente ela não se dá com pílula, ela não quer pôr o DIU, ela poderia, se quisesse, desde que ela tenha uma garantia de que não vai haver uma doença sexualmente transmissível. E aí, isso é uma coisa sempre difícil, né, Madeleine? Porque como é que a gente vai confiar no marido ou no namorado 100%? É verdade. Olha, vamos um pouquinho para as ruas, então. O pronto atendimento foi para as ruas de Campina Grande. As imagens são da TV Itararé, na Paraíba, para ver mais uma dúvida sobre ginecologia. Vamos ver. Meu nome é Mislaine Figueiredo Bastos, moro em Campina Grande. É possível engravidar enquanto a mulher estiver menstruada? Mislaine, na realidade não, porque quando a paciente menstrua, ela está, de uma certa maneira, descamando o útero descama. Quando o útero descama, não há como haver ovulação, não é nessa época que se faz a ovulação. Mas existem pacientes que podem menstruar durante 7, 8, 9 dias, digamos, e eventualmente, se ela tiver relação no 9º dia, ela pode vir a ovular mais precocemente, no 11º dia, o espermatozoide consegue sobreviver ali e haver uma gravidez. Então, a garantia de não gravidez com a relação sexual na menstruação, que pode ser feita sem problema, depende do casal apenas, é nos primeiros dias da menstruação. Então, menstruou no 1º, 2º, 3º, 4º dia, pode ter relação à vontade. Depois já não há garantia. Depois não há garantia. Agora, também tem outro problema importante ser explicado. Precisa ver se é menstruação mesmo, porque tem mulheres que menstruam, que sangram, um pouco fora do seu ciclo menstrual normal, não é uma menstruação, ela acha que é uma menstruação e aí eventualmente ela vai engravidar porque ela não está menstruando. É um sangramento fora de hora, que é uma hemorragia chamada, às vezes, de disfuncional, porque é um sangramento fora de época. Então tem que tomar cuidado, mas se for uma menstruação, nos primeiros dias não há problema. Olha, a Érica da Silva, ela diz o seguinte: faz 18 anos que eu tomo anticoncepcional oral. Este mês eu mudei para injeção. Tem algum risco de eu engravidar se eu não me der bem com a injeção? E ela quer saber também se a menstruação fica regular. O problema do anticoncepcional tomado por via oral, a pílula que a gente toma, o comprimido tomado todo dia, é que ele fornece uma quantidade de hormônios estável, porque a paciente está tomando essa medicação todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Não precisa ser muito rígido em relação ao horário. É tolerado até um atraso de 12 horas, que ele mantém um nível de hormônio no sangue estabilizado. Sim.
O grande problema das medicações injetáveis é que às vezes há uma variação na absorção daquele medicamento, que ele fica dentro do corpo da paciente, mas é feita uma única injeção. Às vezes absorve um pouco mais, às vezes um pouco menos, então pode haver eventualmente um sangramento. Então, ele garante que não há gravidez, porque ele impede a ovulação, mas ele tem esse efeito colateral mais desagradável em relação à pílula de provocar, às vezes, sangramentos fora de hora. Entendi. Olha, a Fabiana diz o seguinte: eu sou casada há 1 ano e ainda não engravidei. Meu marido fez tratamento de quimioterapia e radioterapia. Será que é por causa disso que eu não consigo engravidar? Eu agradeço a sua pergunta, muito importante a pergunta, porque é um número enorme de casais que a gente vê com uma ansiedade para engravidar. E o conselho e o que o paciente tem que saber e guardar sempre muito bem é que até 1 ano de relação sexual, quando não há gravidez, não há nenhum problema de esterilidade. E a gente vê isso toda hora, Madeleine, é muito engraçado. A gente recebe perguntas de casais estressadíssimos. Estou tentando faz 6 meses, 7 meses e não consigo. Eu sempre respondo parabéns, isso é normal. Isso é muito importante. Agora, no caso dessa nossa telespectadora, o que ocorre é que o marido fez quimio e radioterapia. Isso pode afetar eventualmente, dependendo do tratamento, a produção de espermatozoide. Então, é importante fazer o espermograma. E a segunda mensagem muito importante para todo esse grupo de pacientes é explicar que sempre a gente começa pelo homem. Porque como mulher tem uma tendência de se autoculpar, infelizmente, elas sempre acabam achando que o problema é delas. E aí não faz o exame do marido. E no Brasil, com um certo machismo que a gente ainda tem, marido nunca quer ir fazer espermograma. O que acontece é que toda vez que depois de 1 ano não há gravidez, tem que fazer exame primeiro do marido. Do homem. O espermograma. Então o tempo, assim, limite, quer dizer, até 1 ano é considerado normal. Depois de 1 ano já passa a ser um possível problema? Veja bem, ainda é uma coisa estatística isso. É que na maioria dos casos, quando depois de 1 ano não há gravidez, é porque há efetivamente um problema com o casal. Mas ainda dá para esperar 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, que muitas vezes depois acontece. Entendi. E isso não é válido para moças que têm mais de 35 anos, Madeleine. Acima de 35 anos, a gente só espera 6 meses, porque essas moças têm uma produção de óvulos que não é tão boa como quando elas eram mais moças. Então, a partir dos 35 anos, a gente é um pouco mais agressivo e já começa a investigar antes. Esse é o caso da Amanda, olha, ela diz que há mais de 20 anos ela tenta ter um filho e não consegue. Ela tem 44 anos e tem pressão alta. Isso pode ser um fator também que está impedindo a gravidez dela? Madeleine, essa é uma ótima pergunta também, porque permite falar de um problema que nós temos hoje, é que as mulheres estão deixando para engravidar muito mais tarde. Agora, engravidar muito mais tarde tem problema, sim. Primeiro porque começam a aparecer problemas clínicos que a gente não costuma ter mais moço. Pressão alta, diabetes. Em segundo lugar, a partir dos 35 anos, Madeleine, tem uma diminuição violenta na qualidade do óvulo produzido. Então, as pacientes engravidam com mais dificuldade. E a partir dos 40 anos, a coisa é pior ainda. Aumenta também, conforme a idade da paciente vai avançando, o risco de má formação. Então, são gravidezes que a gente acompanha tudo com muito mais cuidado. E essa paciente provavelmente vai precisar fazer um tratamento de fertilização para poder conseguir engravidar, porque 20 anos sem engravidar e agora com essa idade, sem acompanhamento médico, ela dificilmente vai engravidar. Olha, a Celiane é de Patos de Minas. Ela diz, eu tenho 18 anos, eu uso a injeção, ela cita a injeção, há 9 meses. E ultimamente eu estou sentindo muita cólica, isso é normal? Não, nenhum anticoncepcional deve justificar a presença de cólica, seja ele injetável ou tomado por boca. Toda vez que a paciente tem dor pélvica, que o povo chama de dor no pé da barriga, isso deve ser investigado. É normal ter um pouco de cólica na menstruação, uma cólica suave, que com um analgésico comum passa, mas toda vez que há dor forte durante a menstruação, que impede a paciente até de exercer as atividades diárias, ou dor pélvica, dor no pé da barriga, fora do ciclo menstrual, isso deve ser investigado porque pode haver algum problema no útero, nos ovários, às vezes na bexiga, isso tem que ser investigado e isso não é devido ao anticoncepcional.
Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre ginecologia. Continue aí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é ginecologia e quem está tirando suas dúvidas é Daniel Habib, médico, ginecologista e obstetra. Daniel, a Maria Zilma é de Carapicuíba. Ela diz o seguinte: olha, eu tenho cistos no colo do útero e o útero aumentado. Eu já sou laqueada, tenho muito sangramento e sinto dores no corpo todo. A única recomendação que o médico fez foi de tomar anticoncepcional de uso contínuo, o que me dá muito enjoo. O que eu devo fazer? Ela pergunta. Você sabe que é muito frequente aparecerem pacientes que têm um aumento do volume do útero. O útero cresce, esse crescimento é benigno e é um crescimento que pode desencadear um ciclo menstrual mais abundante, que é desagradável. Então, quando o médico sugeriu a ela fazer uso de anticoncepcional contínuo, é para que ela não menstrue mais e deixe de ter esse problema. Porque quando esse útero cresce, ele não causa nenhum tipo de problema mais sério. É muito importante explicar que anticoncepcional não é todo mundo que pode tomar. Muita gente, por exemplo, que não sabe que a partir dos 35 anos, para quem fuma ou tem enxaqueca, é contraindicado o uso da pílula. Essa paciente me parece que já tem um pouco mais de idade e talvez ela não possa usar a pílula. Isso é uma coisa muito importante de ser verificada. A pílula tem efeito colateral. O mais sério deles é aumentar a coagulação do sangue. Isso causa um trombo, o sangue se solidifica dentro do corpo e isso é grave. Então, pacientes com mais de 35 anos que fumam e que têm enxaqueca não podem tomar pílula. E pacientes com menos de 35 anos que têm enxaqueca com áurea, que é uma dor de cabeça que vem com umas linhas na visão antes de aparecer a dor de cabeça, também não podem tomar pílula. Então, ela precisa ver se ela pode ou não usar a pílula. Se ela puder, é uma opção que ela tem. Agora, se ela tem enjoo com a pílula, existem outros métodos de administração da pílula. Existe um anel vaginal, que funciona também muito bem, como uma pílula, o paciente coloca 21 dias, e ela pode ir trocando o anel para não menstruar, pondo um anel depois do outro, ela não vai mais menstruar, e provavelmente não vai ter enjoo, porque não é uma absorção pelo estômago, melhora esse efeito colateral. Uma alternativa, então, para o anticoncepcional. Muito bem, vamos voltar então para as suas de Campina Grande, imagens da TV Itararé, na Paraíba, para ver mais uma dúvida sobre ginecologia. Meu nome é Iamara, sou de Campina Grande e gostaria de saber se o mioma pode se tornar um câncer de útero. O Iamara, poder até pode, mas a gente considera que isso não acontece e sempre a gente encara o mioma como sendo uma doença totalmente benigna. São raríssimos os casos em que isso acontece e todas as pacientes que têm mioma devem sim ser, no mínimo, acompanhadas com ultrassom a cada 6 meses, que é um exame inocente, não é um exame agressivo, e que permite estudar a evolução desse mioma. Um mioma que evolua de uma maneira ruim, que cresce muito rapidamente, a gente depois vai precisar fazer alguma intervenção, não permite que ele fique lá simplesmente. Mas a gente encara sempre o mioma como sendo um tumor benigno, ou seja, que não se maligniza. Poder pode, mas é muito raro. A Sandra tem 45 anos, ela é de Americana. Ela diz: eu sinto dores no lado direito, bem no início da barriga. O doutor acha que pode ser uma endometriose? Eu sinto dores mais fortes antes, durante e logo após a menstruação. Ela conta que fez um ultrassom, não apareceu nada, depois ela fez um transvaginal. Ela pergunta, será que pode ser um outro problema? E se existe um outro exame que ela pode fazer para descobrir qual é a causa dessa dor? Você sabe que isso permite a gente falar de endometriose, que é uma doença também muito comum e que se associa, na maioria das vezes, nos sintomas com cólicas menstruais horrorosas que impedem a paciente de manter uma atividade diária normal e também com dor à relação sexual, porque com o movimento do pênis no útero, aquilo machuca a paciente. Então, toda paciente que tenha dor profunda à relação sexual, no pé da barriga, e dor no pé da barriga forte, que realmente atrapalha a vida, incomoda muito,
ela deve ir ao médico para verificar se tem endometriose. O primeiro exame que a gente faz é o ultrassom. Mas o ultrassom é um exame que não é muito adequado para ver realmente a endometriose, porque a endometriose, às vezes, Madeleine, é desse tamanhinho. E uma endometriose desse tamanhinho não vai aparecer no ultrassom e pode dar muita dor. Então, existe um outro exame, que é a ressonância magnética, um exame muito mais caro, não é todo mundo que pode fazer. E, às vezes, infelizmente, a gente é obrigado a partir para videolaparoscopia, em que a gente vai olhar em cirurgia, com o paciente anestesiado, a gente vai ver a parte interna do abdômen para ver se tem ou não endometriose. Porque, infelizmente, às vezes, a gente é obrigado a lançar mão desse recurso, que é o último recurso e que dá um diagnóstico definitivo de sim, se há ou não uma endometriose. Quase no finalzinho do programa, Jacira de Montemor pergunta: é verdade que a injeção anticoncepcional engorda? Essa é uma dúvida também muito interessante, porque todo mundo acha que anticoncepcional engorda. O anticoncepcional, ele pode ajudar a paciente a reter um pouco de líquido. Sim. Porque ele tem um dos componentes de anticoncepcional, é a progesterona, e a progesterona tem um efeito no rim de reter líquido. Então, essas pacientes podem, sim, ganhar 1 ou 2 quilos. Agora, a paciente que engorda 7, 8, 9 quilos, isso aí é porque ela está comendo demais. Não tem na nada a ver, realidade, o que faz a diferença em peso é comer pouco. Isso é sempre importantíssimo esclarecer. Comeu pouco, consegue emagrecer ou manter o peso. Começou a abusar, mesmo que não perceba, engorda. Hoje o Pronto Atendimento recebeu o Dr. Daniel Habib, que é ginecologista e obstetra. Foi muito bacana o programa, quero muito agradecer a sua presença. Obrigado, viu? Madeleine, estou à disposição, adoro responder perguntas, porque a gente esclarece tantas dúvidas que ficam sempre na cabeça das pessoas. Foi muito importante a sua participação, espero revê-lo aqui em breve. Obrigado, Madeleine. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Bom dia para você, até o próximo programa.